O refrão de hoje é mais do que especial. Nos 30 anos da Constituição, vamos falar sobre a história de uma banda cuja obra se confunde com a própria luta pelos direitos civis no Brasil. Um deles em particular, liberdade de expressão. O programa é com a Plebe Rude. Felipe Seabra, muito obrigado por nos receber em seu estúdio. Como é que era fazer música no comecinho dos anos 80, ainda sob uma ditadura? Eu não sei, era a nossa realidade, né? Sei lá, eu imagino que se você tivesse pais Hell Angels, assim, sua realidade, o normal para você seria estar em cima de uma moto, né? O tempo inteiro, né? Mas vocês não tinham medo? Né? Pra gente era uma urgência mais que movia, sabe? Era a nossa realidade, assim. Eu sempre brinco que não era exatamente a abertura do filme Exterminador do Futuro, sabe? Com os tanques passando em cima de crânios. Mas Brasília era meio sombrio, assim, o clima pairava no ar, né? E crescendo no meio disso, das duas uma, ou você acaba concordando com aquilo, ou você acaba se revoltando contra aquilo, né? E vindo dos Estados Unidos, né, que meu pai trabalhava no governo lá e minha mãe me levava, né? É o paradoxo, assim, me levava para passeatas anti-Vietnã ou pedindo a renúncia do Nixon. Então, era meio normal. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, vendo, sabe, através da televisão preta e branca, assim, esse é um país que vai para frente, sempre todo aquele ufanismo no ar, assim, meio enfiado goela abaixo, eu estranhava, eu não achava muito certo isso, né? E de uma hora para outra, quando descobri o punk, aí que tudo fez sentido para mim. Eu sempre falo isso. Essas bandas todas, quando eu conheci, era tudo novo, eu estava meio me descobrindo, assim, né? Só que essas bandas já me conheciam, cara. Né? Que banda em especial, Felipe? Bem, a primeira, curiosamente, exatamente nesse quarto, né? Foi Stiff Little Fingers, quando eu vi numa fita cassete. Eu tinha 11, 12 anos. Cara, mudou minha vida, né? Eu não sei, é que não cuspindo no prato setentista né, que comi, mas eu ouvia Van Halen, Foreigner, as bandas hard rock americano, Aerosmith na época, antes de virar farofa, e era bacana, claro, mas as letras não tinham nada. Aí, de repente, quando eu escuto pós-punk, cara, as letras tinham tudo. E o punk lhe dava isso, né? O punk lhe convidava para ser membro, assim, da comunidade. Ele lhe convidava, né, para você fazer parte do movimento, né? Ele desafiava, sabe? Não sabe tocar? Não tem problema, pode tocar, que ninguém tá nem aí. E isso era legal. Então eu passei a ter um propósito, né? E isso abriu os olhos dessa geração toda aqui em Brasília. E, bem, olha no que deu, né? O André X também pensava como você na época, quando vocês se conheceram? Sim, o André X me apresentou a tudo isso, né? O André é uma
figura importantíssima. Eu perigo dizer assim que do rock brasileiro, porque se não fosse o André, o rock de Brasília seria completamente diferente, porque o André que abastecia todo mundo com os discos. Ele que chegou na Inglaterra, né? O Fê também chegou, né? Fê, Capital, né? Mas o André trouxe a coleção dele, e a coleção dele era a meca pra gente, né? E ele cuidava como tal, todos os discos em capas de plásticos grossos, assim, né? Tudo em ordem alfabética. E quando eu fui apresentado aquilo tudo com 13 anos de idade, cara, né? Aí não tinha volta, não tinha volta. E essa coisa do punk, né? Do faça você mesmo, né? O do it yourself, né? Empoderava. Numa época em que ainda não se podia votar livremente no país, exceto para alguns cargos, vocês tiveram a audácia de cantar uma música que dizia seja alguém, vote em ninguém, e acabaram presos por isso. Fale sobre esse episódio, Felipe. A gente foi descer para Patos de Minas para fazer o show e obviamente ter chamado a Plebe foi a decisão mais lógica, porque a Plebe era a banda de Brasília, de rock, né? Não tinha mais Aborto Elétrico e era só a gente. E tinha algumas outras bandas, assim, da turma, Banda 69, tinha assim, Blitz, não sei o quê, né? A Blitz de Brasília, não a Blitz do Rio. Blitz 64, né? Exato, mas que estava mais estruturada era a Plebe, né? E aí o Renato meio que montou a banda às pressas e vamos lá, vamos, né? Aí a gente tocou, eles tocaram, eles cantaram música urbana, né? Os PMs armados, eu vomito música urbana, e a gente cantou Voto em Branco, seja alguém, vote ninguém. Seja alguém, vote em ninguém. Seja alguém, vote em ninguém. Seja alguém, vote em ninguém. Eu imagino que eram as letras que chamavam a atenção, além da roupa, porque foi um som bom, um PA bom. Né? E o engraçado é que eu fotografei o show da Legião Urbana inteiro, né? Só que usei aquelas maquininhas Love, até era metade de um Love, era pequenininho, que usava só metade de um frame, um cartucho pequeno, não saiu nenhuma foto incrível, né? Eu lembro que eu tinha o negativo inteiro branco, né? Porque não saiu nada, e é uma pena, que isso seria histórico. E aí a PM se juntou depois do show, e eu pensei que tinha alguma coisa pegando fogo, né? Porque a PM de lá se vestia como os brigadistas daqui. Eu achei um pouco estranho, aí de repente eles deram hora de prisão. Falei, tá bom então. Aí foi todo mundo preso, detido, aí ficaram fazendo 1000 perguntas. Aí ninguém entendia o que eu estava fazendo ali, porque eu era tão moleque que eu não tinha identidade brasileira. Eu tinha meu passaporte americano. Aí eles ficaram do lado para Brasília, né, dizer que tem algum Costa Quente aqui. Ficaram muito preocupados com isso. Mas que músicas são essas? Muito perigoso você cantar essas coisas. Aí teve uma confusão. Eventualmente escoltaram a gente para a rodoviária e enxotaram da cidade, né? Só tomaram uma enquadrada mesmo. Exato, então, né? Ditadura, o governo Figueiredo, Deus sabe o que poderia ter acontecido ali, né? Vamos falar mais sobre esse embate no próximo bloco? Primeira paradinha do refrão, daqui a pouco a gente volta a conversar com Felipe Seabra, da Plebe Rude. Até já! Das decisões que tomo por você e das opções que te deixam eleger. Seu horizonte se esbarra na TV, porque só demagogia vem da capital e o vazio enche todo o canal. Goela abaixo, põe
O Refrão está de volta nesta edição especial sobre os 30 anos da Constituição com uma banda de rock. Tem tudo a ver com o assunto. Plebe Rude. Felipe, a gente falava no bloco anterior sobre os embates que os artistas da época, especialmente de Brasília, travavam em função da realidade. Era aquela conjuntura. E um embate em particular eu via nas canções da Plebe, especialmente em relação à censura. Bem, censura na verdade marca um período de transição na banda, né? Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com acordes abertos, né? Porque eu sou um guitarrista e não toco pestana. Tirar as músicas da Plebe são um pouco difíceis para tocar igualzinho, né? Porque eu não uso acorde convencional. E foi em censura que eu comecei a fazer isso. Censura pintou o seguinte: eu fui embora do Brasil, passei um mês com meus irmãos lá em Washington, com André Petroles, inclusive, né? Fundador do Aborto Elétrico, né? Que morava com meu irmão lá numa casa. E lá era cena punk de DC e metade da cena punk vivia naquele porão, ficava tocando com o pessoal. E eu já tinha um riff, né, com esse dedilhado de censura, né? Aí eu lembro que meu irmão, a gente gravou lá num gravador de 8 canais que o Petrolis tinha, e eu fiz a introdução de tum, tum, nanana, tum, e esse tum, a gente acabei aproveitando para unidade repressora oficial, tum, né, que está no arranjo, né? E ao voltar para o Brasil, né, isso causou problema na Plebe, né, porque foi por causa dessa minha viagem que a gente perdeu a oportunidade de tocar no Circo Voador pela primeira vez, com a Legião, em 83. Eu fui embora do Brasil, a gente perdeu a oportunidade, aí o primeiro show no Rio, com a Legião e Paralamas, seria no verão de 84, no comecinho de 84, né, já com essa música, inclusive. No avião, fazendo a baldeação para Brasília, eu peguei um jornal carioca, né? Sempre alguma confusão está acontecendo no Rio. Aí estava lá, eu abri o jornal na página do caderno de cidades, né? No próprio avião, né? E vi lá, a unidade repressora oficial estava subindo o morro, né? Porque tinha alguma coisa de um conflito. Unidade repressora oficial. Pô, boa essa, unidade repressora oficial. Aí depois eu viro a página e eu juro, eu não lembro quem foi. Eu não sei se foi o Caetano ou foi o Nelson Mota, falando da censura. Porque o filme Rio Babilônia, do Neville de Almeida, tinha acabado de ser censurado. E aí estava falando, censura, ninguém censura a censura. Censura, a única entidade que ninguém censura, boa essa. Aí pronto. Matou. Aí a letra se escreveu sozinha, eu voltei para Brasília com todo o gás, com a música nova, com o estilo novo de tocar, e a partir daí meio que apontou o caminho para a Plebe. Unidade repressora oficial. Unidade repressora oficial. A censura, única entidade que ninguém censura. A censura, única entidade que ninguém censura. Proteção, por exemplo, você cantava, né? A instituição está aí para sua proteção. Por que você sentiu a necessidade, a banda, enfim, sentiu a necessidade de falar abertamente disso, sobre violência policial, sobre truculência? Bem, a emenda de Ângelo de Oliveira tinha sido recusada pelo Congresso, né? A emenda das diretas, exato, em 84. Perdeu por 22 votos. E no dia seguinte foi censura absoluta em Brasília, estado de sítio mesmo, né? E é uma coisa que poucos brasileiros realmente podem dizer que viveram, porque a gente estava aqui em Brasília, e com a cidade sitiada, literalmente, e na televisão não apareceu nada. Jornal Nacional, o Brasil inteiro esperando, não apareceu nada. Nada. Boa noite. Cid Moreira falou boa noite. E o Brasil inteiro, o que está acontecendo? Né? Aí, sei lá, a música se escreveu sozinha, né? Aí eu, aqui nessa casa, no meu quarto lá, deitei lá da cama onde eu sempre fazia, aí escrevi a letra toda, né? E para mim aquela coisa da autarquia baseada em armas né? E a grande tristeza e a grande tragédia que, sério, parece que a música foi escrita ontem. A PM na rua, a Guarda Nacional, nosso medo, sua arma, coisa não está mal. A instituição está aí pra nossa proteção. Mais uma vez, a gente não tinha escolha, né? Eu até brinquei com o Renato, falei, pô, Renato, eu não consigo fazer música de amor, né? E o Renato fazia, e ninguém conseguia cantar. Ninguém no Brasil conseguiria, sei lá, amar ao próximo é tão demodé. Ninguém conseguiria cantar de uma maneira convincente, a não ser o Renato, né? Mas se nós tentássemos fazer algo assim, ia soar piegas, ia soar falso, né? Porque não era a gente. O Renato, ele tinha essa intensidade. A nossa intensidade era outra.
sabe, não era uma química que movia a plebe, era faísca mesmo, de atrito. Aí Tancredo Neves vence a eleição no colégio eleitoral, mas não assume, fica doente, tem toda uma complicação cirúrgica. José Sarney assume e logo depois vem a convocação de uma constituinte. Esse clima da constituinte, de que maneira vocês acompanhavam? Você se lembra disso? Chegou a ter esperança, não? É claro que a gente via uma esperança. Pô, a gente estava saindo da ditadura e isso nós sentimos de uma maneira mais intensa em Brasília, né? É como se, quase que literalmente, assim, de cima do Planalto Central, você vê o Brasil de um outro ângulo, né? E aqui a gente conhece as pessoas que conhecem as pessoas, as mazelas, que criam as mazelas, que causam todos os problemas. Sempre houve as histórias, né? Ainda mais os playboyzinhos que batiam e batiam na gente, batiam muito. Era sempre filho de alguém, algum militar, algum Costa Quente, sabe? Conhecia... É Brasília, isso é inerente de Brasília, né? Era um período de esperança mas era um pouco difícil porque não tinha voto direto, né? Então, quem é essas pessoas que estavam decidindo isso? Era um pouco estranho isso, né? Vamos falar sobre essa questão, então, no próximo bloco, sobre voto direto, pode ser? Vamos, claro. Esta é a segunda e última parada do refrão. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Felipe Seabra, da Plebe Rude. Não saia daí. Todo mundo dança, discoteque, desde o Figueiredo ao Clube Cheque. Eles dançam de montão, eles dançam no eixão. Será que eles dançam? 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 Disco e Moscou. Estamos de volta com o refrão, uma edição especial sobre os 30 anos da Constituição com uma banda de rock, que é o significado de todas essas lutas por mais democracia e direitos no nosso país, a Plebe Rude. Felipe Seabra, a gente falava sobre, então, esperança, o que é que a gente poderia ter daquele período pré-Constituição, aí vem a Constituição, os novos direitos são finalmente ali garantidos, e a questão do voto direto para presidente da República em 1989. Como é que isso bateu na plebe? Porque a plebe também já estava tendo uma mudança, Sim. o discurso já estava abarcando outras questões, inclusive a ambiental, né? E eu queria que você falasse sobre esse momento aí da plebe. Era diferente, né? Eu lembro que eu tinha casado e estava morando no Rio já, e o Rio não estava me inspirando em absolutamente nada, assim. Mas a inquietação de Brasília a gente ainda tinha, né? Então tem uma música chamada Plebiscito, né? Que abre o disco, né? Que era para ser o título... Poder do sim ou não, as letras Exato, em negrito. né? Quem cala consente, isso não? Propõe um plebiscito. Infelizmente, a rima com negrito foi meio safado, mas aí não teve outra maneira. Não teve outra maneira de fazer. Então era um período diferente para a gente, um período diferente para o país, né? E a nossa realidade era outra, né? Mas o approach era o mesmo, né? A impressão que a gente tinha é que vocês estavam se voltando mais para o Brasil porque vocês fizeram uma coisa que era inimaginável até então. Eu sempre digo que não haveria Los Hermanos sem Picassos falsos. E também não haveria coragem para explorar outros ritmos e gêneros do Brasil se não fosse Repente. Que eu acho que nem tinha tanto a ver com o seu trabalho de guitarra, mas de alguma forma você também assimilou aquilo e essa música talvez seja um clássico desconhecido da Plebe Rude e tal. Fale sobre a construção de Repente, que passeia pelo país e fala sobre tanta coisa. Ok. Interessante, né? Essa é uma música meio exótica. Volta e meia eu levo ela a capela nos shows e tem uns fãs malucos que sabem, porque era para ser o meu faroeste caboclo, né? Porque a música tem 6 minutos, tem 20 versos, não sei o quê, então... Aí... Ao ouvir a música, o Renato chegou para mim, pô, Felipe, eu ouvi sua música de Repente, né? Eu falei, pô, essa opinião eu quero ouvir, né? E aí, o que você achou? Ele falou assim, gostei não. Né? Repente, na verdade, é a visão, era o que eu via, porque com todos os planos econômicos mirabolantes, isso era improviso. Né? O plano cruzado 2, plano Collor, plano verão, plano Bresser, sabe? Estavam tentando, vai que cola uma, cara, e estavam improvisando com a vida dos brasileiros, né? Então, essa música era sobre
é um brasileiro andando, né, pelo Brasil inteiro, passando por toda a capital. Eu consegui malandramente colocar o nome de cada capital em versos, assim, e ele observava, né, era um repente, né, um repentista observando como o brasileiro vive na base do improviso. E a gente estava lá, a gente estava meio que improvisando também, sabe? Inventando o rock onde não tinha, sabe? A geração 80 não tinha nada. E todo mundo estava aprendendo ao mesmo tempo, né? Os técnicos de som não sabiam gravar. As casas de show não sabiam lidar com isso, né? Os diretores artísticos, ninguém sabia o que era esse explosivo movimento que estava acontecendo. Então era um grande improviso, né? Aí você põe isso no contexto do Brasil com os planos mirabolantes, todos improvisados também, então era um grande improviso e de repente é isso, né? Tem um momento que a gente até faz a chacota com o Sarney, né? Fala assim, meus brasileiros, minhas brasileiras, hoje me dirijo a toda essa nação. Depois de toda a minha andança, eu vi que o importante é manter o pé no chão. Com esperança a gente vai levando e o improviso é um dito popular. Mesmo a temática da plebe sendo mais consciente e contundente, mas tinha sempre uma ponta de esperança, né? Porque pô, a gente acredita no Brasil, a gente vivia no Brasil, essa era a nossa realidade. E a gente tinha rodado muito, né? Tinha feito inúmeras excursões Brasil afora. E as coisas que nós vimos, cara, não tem como não me afetar. A banda tem 6 discos, né, de estúdio, mais gravações ao vivo, inclusive esta que já está disponível na internet, né, das primeiras canções lá do começo da banda de 81, e vem um disco novo aí, provavelmente para o ano que vem. Depois de toda essa trajetória, Felipe, o que você mais imagina em relação ao país, em relação à Constituição, às garantias? O que dói mais? Não tê-las todas plenas, não ver que tudo foi implementado como se sonhava? O que você acha que ainda pode ser feito? Bem, o que dói é ter que cantar essas músicas ainda. E todas as temáticas parecem ser um pouco atuais demais, né? Sendo que muitas delas foram escritas há mais de 35 anos. Isso é um pouco triste, né? Mas é um retrato da realidade. Assim, das duas, ou nós éramos videntes, ou nada mudou nesse país, né? Então, isso é difícil. Sabe, o contraste social e educação e blá, blá, tudo que todo político fala há tanto tempo, né? Mas o rock de Brasília é justamente fruto da educação, né? Todos os pais eram acadêmicos e eles passaram para a gente uma coisa que parece estar se perdendo, que se chama curiosidade intelectual. A gente tinha curiosidade, pô, tá passando a amostra do Truffaut, essa era a vantagem de Brasília, né? Era completamente isolado, mas a gente tinha as embaixadas aqui, então, pô, tá passando um festival de Truffaut na Embaixada da França, está passando o festival de Pasolini na Embaixada da Itália, a gente ia lá. Mas não é essa coisa pretensiosa, até como o Renato fala assim, bebendo dry martini falando de Nietzsche. Não era isso. Era curiosidade intelectual, mas era essa coisa de se expressar e de querer, e a gente queria aprimorar as ferramentas, mas não com o propósito de poder chegar no Rio, falar com fulano, beltrano, gravadora, levar... Não tínhamos escolha. Sabe, e isso estava no nosso DNA, vindo das nossas famílias, né? E Brasília meio que empurrava a gente para esse caminho, né? Então, a gente sempre tenta passar uma coisa positiva, sabe? Uma coisa consciente. É conscientização através das letras, através da arte. E se todo mundo fizesse isso, através dos seus respectivos trabalhos, quem sabe a gente poderia mudar alguma coisa, sabe? O que eu faço é uma gota no oceano, mas pelo menos eu durmo bem à noite, sabendo que eu estou, sabe, isso é meu dever cívico, eu estou falando, e lembra, a gente pagou um preço muito alto por isso. Mas eu fico um pouco triste, assim, até como produtor, né, no meu estúdio eu já produzi mais de 30 discos e tudo mais, e trilha sonora também, eu fico um pouco triste, tem muita coisa que não vai chegar ao grande público. Aliás, a grande maioria das coisas que a gente trabalha e tudo mais, ou as bandas que a gente cruza, não vão chegar ao grande público, né? E isso me entristece muito, mesmo com a internet, mesmo com o YouTube, mesmo com tudo, é tanta coisa lá, sabe? As pessoas, a internet vai nivelar o meio de campo. Sim e não, né? Porque o jabá continua, a pressão das gravadoras continua, quer dizer, não mudou, eu acho que não mudou tanta coisa assim, não. Mas pelo menos existem artistas, Brasil afora, que têm esse mesmo desprendimento e essa mesma urgência que nem a gente. E isso que muda a vida das pessoas. Eu queria te agradecer por tudo, tá bom? Muito obrigado pela entrevista, prazer. E termina assim uma edição histórica do Refrão sobre os 30 anos da Constituição com a banda Plebe Rude, que tão bem representa o que foi a luta pela redemocratização e pelos direitos civis em nosso país.
Você pode rever essa entrevista no nosso site tvjustiça.jus.br e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Se tiver uma dica de banda, manda pra gente. O e-mail é refrão@stf.jus.br. Grande abraço e até semana que vem. Tanta riqueza por aí, onde é que está?